Olá, eu sou Sara e nós vamos apresentar, uma pesquisa que trata sobre a categoria trabalho no contexto da política de territorialização, uma análise do território de identidade litoral sul da Bahia. Essa pesquisa tem como autores Sara Francis Spínola, que sou eu, e a professora doutora Jusileide Ferreira do Nascimento. Eu sou aluna do POSTER, que é o Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios da UFRB, e é um imenso prazer estar aqui participando do Reconcitec. Esse trabalho, essa pesquisa, ela tem dois momentos, né, de análise. O primeiro momento se busca investigar a análise histórica da Constituição, da categoria trabalho, na sua formação originária, identificada através da formação do próprio território de identidade Litoral Sul. E o segundo momento tem a ver com essa mesma categoria, essa mesma análise da categoria trabalho, só que no contexto da política de desenvolvimento territorial, né, para que a gente possa analisar esses dois enfoques da Constituição, da formação histórica e logo em seguida no contexto da própria política de desenvolvimento territorial. Como objetivos, nós temos essa proposta, né, de analisar a perspectiva histórica da categoria trabalho na formação original, e é bom que a gente já sinalize no sentido de que a gente vai tratar de um território, né, que é plural, né, e que tem a sua historicidade ligada à questão da monocultura do cacau. E em cima dessa caracterização e dessa construção, a gente se propõe também a avaliar de que forma as relações produtivas de trabalho foram constituídas a partir do processo de territorialização, né? De que forma, a partir da política de territorialização, essa categoria trabalho ela começa a ser definida, né, dentro, ou analisar, como é que a gente vai analisar isso no contexto do território de identidade litoral sul. Essa pesquisa, ela trata de um levantamento bibliográfico e documental à luz da teoria social crítica, e a gente aqui estabelece como parâmetro a Lei Estadual 13.214/2014, e na verdade essa lei ela institui a política de territórios na Bahia, né? E ela define essa política como o espaço de proposição para as políticas públicas. Ou seja, a política de desenvolvimento territorial ela postula que um caráter de representatividade, né, dentro do espaço territorial, para que então, a partir dessa discussão, dessa proposição, desse reconhecimento do cenário das proposições de ações de alternativas, o governo do Estado ele possa então estar fazendo esses encaminhamentos necessários em termos de validação de direitos e políticas públicas. É bom que a gente considere, no caso, como a gente está falando de um território litoral sul, né, é um litoral extenso, o território litoral sul tem 26 municípios, no censo de 2010 ele estava com aproximadamente 800 mil habitantes. Então é um território longo, extenso, né, e isso tem dificultado muito a sua articulação, por assim dizer, né. Mas esse território ele está estritamente relacionado à questão da monocultura do cacau, desde a sua origem, desde a sua gênese. E essa formação, essa constituição, ela não tem se dado de uma forma muito, né, tão romântica, né, idealizada, né, como se apresenta nos livros de Jorge Amado. A gente percebe que é um território, né, que foi desbravado, né, com muitas mortes, com a questão da categoria trabalho. A gente sempre soube da questão da exploração do trabalhador das lavouras de cacau, né, e das péssimas condições, em alguns casos em regime até de semi-escravidão, né, na sua Constituição. Né? Sem mencionar a questão da escravidão, que já é um outro capítulo que a gente aqui não pretende tratar. Mas o cacau ele trouxe tudo isso, ele trouxe riqueza, ele trouxe poder, ele trouxe crescimento econômico para a região, mas a gente se questiona até que ponto isso se reverte, né, para os trabalhadores, né? Até que ponto essas condições postuladas, esse desenvolvimento econômico, na medida em que a Bahia e o cacau durante muito tempo representaram uma parcela significativa do PIB brasileiro, né? E na verdade o cacau trouxe riqueza, né?
mas a riqueza em que proporção e de que forma essa riqueza contempla a classe trabalhadora é o que a gente pretende investigar. Né? Essa região aqui durante muito tempo ela foi chamada de região cacaueira, né? E a gente sabe que recentemente essa região ela passa por uma crise econômica e social muito grave, muito em cima da monocultura do cacau. O cacau, na verdade, ele como produto, né, monopolista e agroexportador, ele está sujeito a oscilações de mercado e, a crises periódicas, por assim dizer. Então, o cacau passou por 3 crises. A primeira por volta de 1959, né, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, já que o cacau ele tem o seu preço cotado internacionalmente. E a segunda crise do cacau, né, ele se deu por conta de fatores outros, mas também por conta de concorrência de novos países, novos produtores que entraram no mercado, exemplo de Gana e Nigéria. Essa terceira crise, ela se relaciona diretamente a uma doença chamada vassoura de bruxa, mas ela não reflete só isso, ela reflete todo um contexto cultural, né? Era comum aqui na região a gente ouvir falar que o cacau era um fruto de ouro, né? Então a gente percebia claramente que você tinha grandes latifúndios, os trabalhadores, né, das fazendas, eles tinham casa, mas eles ganhavam em média um salário mínimo. Essas eram as condições e a precariedade, não haviam, os laços trabalhistas eram precários e na verdade esses laços se perpetuam até hoje na medida em que você percebe que as fazendas que continuam, elas hoje utilizam o sistema de parceria, né? Então a gente percebe que é uma forma de você burlar, né, e descartar os vínculos trabalhistas tão duramente conquistados a tão duras penas. E essa crise ela vem se perpetuando, essa última crise, desde o final da década de 80, começo dos anos 90. Né? Então a região como um todo se ressente disso. Né? A gente percebe que hoje as fazendas de cacau, os grandes latifúndios, os trabalhadores endividados, muito por conta de por não saberem administrar também, porque a gente, quem era público aquela questão, né? O vínculo do produtor seria diretamente com um armazém a quem pagava suas contas, porque vendia-se a safra antecipadamente. Então era um ciclo vicioso. Na medida que esse ciclo, na medida que essa estrutura foi quebrada, né, por questões de diminuição de produção, já que a vassoura de bruxa ela seca as amêndoas, então você não tem a produção para vender, né? Na medida também em que não só a produção, né, diminuiu, né, porque houve uma ação por parte dos órgãos representativos do governo do estado, e isso é uma questão que está sendo trabalhada a nível nacional, né, porque houve um endividamento dos fazendeiros, né, dos proprietários de terra, no segmento das orientações da CEPLAC, inclusive com a publicação de uma nota técnica, onde ela orienta que sejam clonados os cacaueiros, e isso gerou uma situação de endividamento maior ainda. Então, por conta disso, esses fazendeiros, esses proprietários, muitos deles não conseguiram pagar as dívidas com o banco e perderam suas terras. Essas terras, muitas delas foram para a reforma agrária, alguns venderam, alguns abandonaram, então essa é a questão. A questão de preço também, pela concorrência, também é outro fator. E lembrando que o território tem uma veia histórica a ser considerada com relação à monocultura do cacau. Então, a região como um todo, ela carece de outras opções, já que ela atua no veio da monocultura, embora tenhamos hoje algumas outras alternativas na área econômica e produtiva, né? Que é o que a gente vai analisar um pouquinho mais à frente. A referência histórica dos municípios do Litoral Sul e Itabuna e Ilhéus, que são os 2 municípios de grande porte. São 26 municípios, né? A grande maioria desses municípios são de PP1 e PP2. Apenas esses 2 municípios têm representatividade. Então, na medida em que as lavouras de cacau como um todo foram abandonadas ou passaram para a reforma agrária, e é um outro contexto para a gente debater mais lá na frente, muitos desses trabalhadores eles foram para a zona, houve um êxodo rural e eles foram para as zonas urbanas, geralmente para os municípios de Itabuna, de Ilhéus ou de alguns municípios de médio porte. E a gente percebe nesse contexto que há uma dificuldade muito grande dessa população
porque essa população hoje é o público que é assistido dentro da política de assistência social. São pessoas que não têm qualificação para o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo a inserção dessas pessoas é muito difícil, né, por conta de que elas não têm qualificação, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que falta diversidade e outros encaminhamentos, outras cadeias produtivas para que essas pessoas então possam estar se inserindo no mercado de trabalho. É bom a gente caracterizar também essa questão desses dois municípios, né? Itabuna tem cerca de 220 mil habitantes, é uma referência em termos de comércio, de prestação de serviços de saúde e educação, né? Ela tem algumas universidades, exemplo da Universidade Federal do Sul da Bahia, a própria Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica entre os dois municípios, elas têm um referencial com relação a isso. Mas em termos de indústria, não. Inclusive, alguns desses trabalhadores rurais, durante muito tempo, eles trabalharam em indústrias como a Penalty, mas sob subemprego. Ilhéus tem uma veia turística a ser considerada também, e tem um polo industrial de Ilhéus, mas também não chega a ser representativo. Então, ou seja, a gente percebe que a questão do cacau ainda continua latente e a gente precisa pensar em novas estruturas, né, em novas referências para que então o território possa concretamente vencer essas dificuldades. O que é que a gente considera? Que a gente até já falou, é a frágil matriz produtiva do território, né, ainda centrada no cacau, e a gente percebe que há pouca representatividade em termos de política de territorialização. A gente percebe que dentro do CODETE, que é o Comitê de Desenvolvimento Territorial, na perspectiva de governança territorial, não há representatividade dos povos tradicionais, a exemplo dos indígenas e dos quilombolas. E a gente se pergunta que representatividade seria essa, né, na medida em que a proposta é que as decisões, as ações propostas dentro do CODETE, dos comitês, dentro de suas propostas nas suas representações, elas seriam encaminhadas ao comitê estadual, que por sua vez faria compor o PPA, para que então o Estado, como elemento articulador de políticas públicas, fizesse o seu papel. Um outro ponto a ser considerado, na verdade, a gente percebe que essa questão da política de territorialização, que ela começa em 2003 no governo Lula, e embora na Bahia ela comece em 2014, a gente percebe que houve pouco desenvolvimento e expressividade em termos de condições socioeconômicas no território. E a gente percebe que a gente tem que aprofundar mais essa pesquisa entre 2010 e 2016. Outra coisa que a gente tem observado, né, dentro dessa análise é que as próprias recomendações do CODETE, certamente por não terem a representatividade, né, de outros sujeitos, né, que compõem o território, como nós tínhamos falado anteriormente, ela direciona muito as suas ações para as bases e as funções ditas individualistas e voltadas para a questão do empreendedorismo. Então a gente percebe que a política de territorialização, da forma como ela está expressa, ela se transforma em uma falácia, na medida em que o próprio Estado ele não consegue ser intermediador entre os municípios, que trabalham ainda numa lógica municipalista, né, e voltadas para si próprios, eles não conseguem articular em termos de representação e liderança, associado também à questão da baixa participação das representações nas reuniões do CODETE. Então a gente percebe que a política de territorialização ela tem que sofrer uma revisão para que ela concretamente, como representatividade, né, da classe trabalhadora, como representatividade da população do território litoral sul, ele possa se expressar e com isso o território possa enfim vencer todas essas dificuldades que caracterizam o território litoral sul. Né? Aqui a gente traz o viés de que o território tem lutas históricas a serem consideradas, exemplo do povo tupinambá, exemplo dos quilombolas, né? Mas a gente acredita que esse é um trabalho, né, que a gente vai estar desenvolvendo e que a pesquisa vai avançar. Nós estamos em uma fase inicial e que há muito por fazer. Muito obrigada.